problema, de onde vem o mal, a origem de todas as coisas. Amém? Então vocês continuem orando e ore com sabedoria. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Essa é uma noite que nós nos alegramos. Eu quero pedir aos irmãos, eu não sei se você está sentindo calor, mas se algum irmão puder trazer aqui uma água para mim, porque está quente. Pastor Jonas leu aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, irmãos, e é uma palavra gloriosa saber que Cristo, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos então sermos embaixadores e dar oportunidade a todo homem de poder encontrar com Jesus, e como se Deus por nós, Ele rogasse que os homens se reconciliassem com Deus. E é algo poderoso, maravilhoso, essa obra, né? E esse ministério que nós somos chamados. E nós, irmãos, como igreja, precisamos a cada dia refletir no que nós estamos fazendo. Passou-se talvez 30 dias que nós participamos da última ceia. Muitas vezes dá pouco mais de 30 dias e outras vezes um pouco menos de 30 dias. E como Deus nos estabelece como embaixadores, nós precisamos de saber o que nós estamos realizando como embaixadores de Cristo, né? Como ministros de Cristo, como aqueles que são chamados por Cristo para anunciar o evangelho de salvação. O que nós temos fazendo? Se nós fôssemos, já viu aquele negócio de prestação de contas, que você pega um relatório e você tem que estar ali notificando, enumerando tudo que você realizou, né, a sua obra, o seu trabalho. Imagina que hoje fosse o dia em que você fosse encontrar e prestar contas com Deus pelo tempo de vida, pela oportunidade que você teve nesse mês, como um cristão, como membro do corpo de Cristo. Qual foi o trabalho que você realizou? Quantas pessoas, elas, por meio da sua vida, de alguma forma, elas foram alcançadas, motivadas, consoladas, exortadas, admoestadas, sabe, restauradas? Quantas pessoas nesse período que passou tiveram a oportunidade de ouvir por meio dos seus lábios a palavra de salvação, a palavra de esperança, a palavra da vida? Às vezes nós, como olhamos coletivamente, quando nós olhamos coletivamente, nós podemos imaginar que passamos desapercebidos, porque nós somos muitos. Mas nós não podemos olhar o trabalho, a obra que nós realizamos coletivamente, ainda que façamos muitos trabalhos coletivamente. Mas nós precisamos saber individualmente o que é que nós estamos fazendo. Qual tem sido a minha parte? Qual tem sido a minha obra? Qual tem sido, sabe, o meu esforço? Qual tem sido o amor que eu tenho demonstrado para com a obra e para com o reino de Deus? Porque é assim que Deus vê. É assim que Deus observa a nossa vida. Deus vê cada um de nós individualmente. Ele diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Deus espera, irmãos, que nós tenhamos o prazer, a alegria de fazer as coisas em nome de Jesus, para Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer o nome do nosso Deus. Deus tem alegria nisso. Mas infelizmente a gente vai sendo levado e nós vamos criando uma nova forma, um novo modelo de igreja, uma nova forma de fazer que não confere com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos estabelecendo prioridades na nossa vida, que a Bíblia já nos mostra que essas prioridades, elas invertem ou distorcem os valores que Deus espera que nós façamos como igreja do Senhor. Então facilmente nós descobrimos que algo está errado. É a mesma coisa de quando alguém perde o fogo, a chama, o amor para com Deus, e a sua comunhão com Deus não estar bem. Quando nós chegamos nos átrios do Senhor, irmãos,
Quando nós estamos bem com Deus, nós sabemos exatamente qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade, o que eu devo fazer na casa do Senhor. Não é preciso alguém me notificar, porque eu tenho consciência e o Espírito Santo, ele já vem trabalhando na minha vida e ele já me mostra o que é necessário, o que eu tenho que realizar. Então eu venho para a casa de Deus sabendo todas as minhas responsabilidades e o que Deus ele espera de mim, porque o Espírito Santo assim me mostra. E nós sempre ensinamos, irmãos, sobre uma necessidade que nós temos de buscar a presença do Senhor. Mas às vezes nós nem no culto de ceia, no dia de sábado, nós não conseguimos chegar para dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Nós não conseguimos chegar alguns minutos antes, parece que nós cronometramos ou 6 horas ou 6 e alguma coisa, porque assim talvez eu não vou ter essa situação de ter que me ajoelhar por alguns minutos. E quando você faz isso, você automaticamente diz para Deus que a casa dele não é casa de oração. E existem uns que são mais profundos e dizem: eu oro na minha casa. E eles se tornam maiores e eles começam a trazer uma outra doutrina diferente daquilo que Jesus estabeleceu, porque quando eles dizem que ora na sua casa, eles estão dizendo que eles não precisam orar aqui na congregação, na casa do Senhor. Então eles também não oram na casa do Senhor e dificilmente oram nas suas casas. Mas isso é uma síndrome, isso é um problema, isso é um sinal. Isso são sintomas de alguém que não está vivendo um relacionamento de intimidade e amor para com Deus. E é bom você atentar para esses comportamentos e para a sua forma de cultuar a Deus, para a sua forma de servir a Deus, porque, irmãos, o Senhor Jesus ele está à porta e todos nós vamos comparecer diante dele. E Deus já demonstrou que nos ama, Jesus Cristo já morreu por nossa vida, nós já fomos alcançados pelo Evangelho da Salvação, mas infelizmente existe um que ele quer nos separar da simplicidade do Evangelho, e nós vamos nos afastando e nós não percebemos que nós estamos afastados dos mandamentos e dos ensinamentos de Jesus. Quando nós pegamos a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1, quero ler alguns versículos com vocês. No capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 1 diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Preste atenção, que ele diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, mudando os ensinamentos da palavra de Deus. E ele está falando de falsificar, ou seja, tentar mostrar que um determinado comportamento é verdade, quando na verdade pela palavra de Deus ela é falsa. E ele continua dizendo: e assim não é nós, é eu, você, recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então você tem que levar todo homem à consciência para com Deus, pela forma que você serve a Deus e pela forma que você anda na presença de Deus. Então você se torna recomendável como alguém que anda nas verdades de Deus, sem falsificar, sem mudar a palavra do Senhor. E é onde, irmãos, nós estamos sendo alvejados de todos os lados. Nós estamos com diversas coisas acontecendo, com diversos ensinamentos, discórdias. Nós vemos a multiplicação das mentiras, os enganos, tudo acontecendo. E muitas vezes, se nós não estivermos bem com o Senhor, nós perdemos a capacidade de saber o que realmente é verdade e o que não é verdade. E nós vamos sendo amoldados em um hábito, em um costume, em uma prática que Deus reprova, que Deus ele condena.
Por que estou falando isso? Porque nós estamos aqui como o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, Ele conhece a vida de cada um de nós. Ele conhece, sabe, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Ele conhece tudo, irmãos. E o que Deus mais deseja é que nós estejamos andando dignamente, de uma forma honrosa diante dEle. O que Deus espera de você é um homem que tem o prazer no seu Deus e na lei do seu Deus, e tem vontade no seu coração de fazer a vontade de Deus na sua vida, de executar essa vontade. Deus não se alegra quando nós estamos meio que perdidos, meio que desorientados. Quando aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus vai com eles e andam por um longo espaço de tempo, e eles só vão perceber então quem era Jesus no partir do pão. Mas em poucos dias, muito rápido, eles já estavam meio que desfocados das verdades que Jesus falou. Eles já não estavam mais apegados àquelas promessas, mas Jesus teve que redirecionar eles de novo, porque eles já estavam indo para um outro lugar. Eles estavam já deixando aquilo que Jesus tinha dado de mandamento, de ensinamento para eles. Os próprios apóstolos, Jesus volta e eles estavam fazendo o quê? Pescando. Irmãos, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, e nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos da parte de Jesus. Às vezes nós não estamos querendo não ouvir, nós estamos preferindo não ouvir do que ouvir a verdade. Mas o problema é que se Jesus voltar, eu vou pegar só um texto aqui, vou ler só uma parte dele, não vou ler tudo. Abra a sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 8. Na verdade, eu vou ler dois aí para vocês. O 8 de Isaías 19 e 20. Diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares, e os adivinhos, que cheireiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunhos. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quer dizer que você interroga, então começam as práticas, interrogar os mortos, querer saber o que os mortos têm a dizer, apartando-se do Senhor, deixando a palavra de Deus. Então eles recebem aqui e diz: olha, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E o Senhor nos chama a atenção que nós precisamos andar de acordo com o testemunho. É a palavra de Deus que precisa, notificada para nós, por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos, por meio de Jesus. Em cada ensinamento, nós precisamos atentar para as palavras de Jesus. Nós não podemos, excluir as palavras de Jesus e ir permitindo que outros ensinamentos substituam os ensinamentos de Jesus, que outros mandamentos substituam os mandamentos de Jesus, que outras regras substituam as regras de Jesus, e assim o inimigo tem feito, trazendo novas regras, como se Deus mudasse de um determinado tempo para outro, e nós agora podemos fazer de uma outra forma, porque na verdade Deus mudou, e isso não é verdade. Então nós não queremos ouvir, e nós às vezes ficamos resistentes, e nós precisamos, irmãos, de pedir ao Senhor para nos dar a humildade, a simplicidade e a capacidade, de voltar o nosso coração para Deus. O mundo que nós vivemos, onde nós chegamos, a Bíblia, ela diz que o nível da iniquidade, do pecado, ele ia tomar uma proporção tão alta que as pessoas iam esfriar na fé, que as pessoas iam desanimar na fé.
Mas o apóstolo Paulo chama a atenção para que a igreja não desfaleça, para que a igreja não deixe de observar, que a igreja não aceite essa falsificação, esses falsos ensinos. E tudo isso é ensinado na escola. Quando você vem à escola e você participa, e você vai ver os ministérios trabalhando para que você possa desenvolver a sua fé, para que você possa crescer na palavra, para que você possa chegar a uma maturidade, para você não ser alguém manuseado de qualquer forma. E quando nós também entendemos que não é importante estar na escola, e quando nós também entendemos que não precisamos aprender, e quando nós entendemos que nós já sabemos de tudo, mas imagina alguém que diz que sabe de tudo, mas continua fazendo tudo errado. Você sabe, você conhece? Conheço. E como é que continua fazendo errado? Se nós sabemos de tudo. O que é que está acontecendo? O Espírito Santo, irmãos, ele está na nossa vida, ele faz parte da nossa vida. E o Espírito Santo, sabe, ele um trabalho intenso, irmãos, para levar o nosso coração de volta para Deus. A ação do Espírito Santo, ela é diária, reconduzindo o nosso coração para Cristo. Nosso coração precisa estar em Cristo, mas o nosso coração não precisa estar em Cristo numa fé natural. A gente precisa estar em Cristo numa fé salvífica, numa fé que move a nossa vida, numa fé que realmente correspondemos com aquilo que Deus espera para cada um de nós, onde nós somos homens e mulheres de oração, onde nós somos homens e mulheres que anunciamos a Jesus, onde somos homens e mulheres que amamos a verdade, que vivemos em justiça, que fazemos aquilo que é justo, reto, que temos a verdade como aquilo que é precioso e andamos nessa verdade. Não é somente eu achar que eu participo de uma ceia, ou porque eu venho a uma denominação, participo de um culto, toco na ceia, que agora a minha vida toda está boa. Não, o nosso coração, ele precisa estar alinhado com o coração de Jesus. O nosso coração, ele precisa ser reto com o coração de Jesus. Nós precisamos ter saudades, vontades mesmo, de nos derramar diante do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar com mais intensidade. Nós precisamos estar com o nosso coração alegre quando nós chegamos diante de Deus. Nós precisamos servir o Senhor com alegria. Nós precisamos servir o Senhor com inteireza de coração. Nós precisamos chegar neste lugar e a nossa boca dilatar e abrirmos a nossa boca para glorificar a Deus, exaltar a Deus, sabe? Para engrandecer o Senhor. Ainda que os problemas, eles sejam muito grandes, ainda que estejamos enfrentando problemas, a Bíblia nos diz que quando nós passarmos pelas águas, essas não submergirão, elas não terão o poder de destruir a nossa vida, porque o Senhor está conosco. O fogo, ele não terá força, poder de destruir a nossa vida, porque o Senhor, ele está conosco, e está falando das adversidades que nós enfrentamos. Não está falando de estar atravessando o rio, atravessando o mar. Ele está usando que a água tem um poder de destruição muito grande, mas se você estiver em Deus, as águas não vão submergir você, você vai sair do outro lado, você vai ser conduzido pelo Senhor, não importa como você vai ser levado, não. Eu não quero saber se você vai de bote, de iate, se você vai, sabe, com anjo, se você vai de... O que você vai chegar do outro lado? Nós só temos uma promessa que elas não vão nos submergir, que as chamas não vão arder na nossa vida, que o Senhor vai nos conduzir para o outro lado. Então nós temos a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Nós temos essa segurança e nela nós precisamos viver. Agora eu preciso dar ao Senhor a honra e a glória devida ao seu nome. Nós precisamos, irmãos, sabe, em cultos que nós nos reunimos, nós precisamos nos alegrar com muita força diante da presença do nosso Deus. Nós não podemos continuar, irmão, cabisbaixos, chegando na casa de Deus, sabe, sem nenhum tipo de expectativa, sem nenhum tipo de atitude que seja algo diferente, que desperte a atenção de Deus para aquilo que nós estamos oferecendo neste lugar. Nós precisamos buscar nos apresentar diante dEle
com o nosso coração. Quando ele fala que ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é aquela pessoa que está adorando Deus lá na profundidade, sabe, do seu espírito mesmo. Deus está vendo que no seu espírito ele está adorando a Deus, se ele está desejoso de fazer aquilo. Porque às vezes nós fazemos porque as pessoas estão fazendo. Nós não fazemos porque queremos fazer. Nós fazemos porque se nós não fizermos, as pessoas vão pensar o que de mim? Mas interessante que ainda que as pessoas, elas vejam eu me manifestando, o Senhor me vê da forma que está lá no meu coração, no íntimo da minha alma. E como é que eu estou no íntimo da minha alma, quando eu me achego diante do Senhor para cantar louvores e para engrandecer o nome desse Deus? E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com a alegria do nosso coração. Irmãos, Deus é um Deus que resguarda a nossa vida, Deus é um Deus que abençoa a nossa vida, e Deus é um Deus que alcança a nossa vida. Quando nós pensamos que não haverá solução, Deus é um Deus que tem solução para a nossa vida. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, nós precisamos viver nessa expectativa, porque o nosso Deus, Ele é surpreendente, Ele é tremendo, e Ele é digno, irmãos. E o salmista não estava com hipocrisia, com demagogia ou com qualquer outro sentimento, quando ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe? Essas palavras não é somente para te impressionar, não. Isso aqui é um sentimento de um adorador. Ele estava expressando, né, a sua confiança e segurança em Deus. Capítulo 4, 2 Reis, versículo 1 a seguir diz: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram tantos os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, esta era uma mulher de um dos profetas, e seu marido morreu, e agora ela tinha uma dívida, e os seus 2 filhos estavam prestes a ser entregues como pagamento, né, daquela dívida. Ela ia perder seus 2 filhos, quer dizer, já estava difícil, ela sem o marido e com 2 filhos, agora perdeu os seus 2 filhos, né, serem levados. E ela então clama ao homem de Deus, e ela então coloca diante dele a situação, e ele perguntou para ela o que é que ela queria que ele fizesse. E aí nós vemos o decorrer da história, onde ele então orienta ela e pergunta o que ela tinha. Vou parar aqui, irmãos, para nós orarmos pela vida da irmã Vilma. Ela passou mal, foi para o hospital, para o UPA, não sei, e ela já foi medicada, mas a suspeita é que ela teve um início de um infarto.
Então, eu gostaria que vocês colocassem de pé de novo. Nós vamos orar pela vida dela. Amém, fortinho. Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nessa noite nós queremos apresentar a vida da irmã Vilma diante do Senhor. Nós intercedemos, Pai, pela vida desta tua serva, que tem sido uma bênção, Pai, nos atos da tua casa. E chega, Pai, essa notícia de como ela não está bem. O Senhor é o autor da vida, Pai, o Senhor é o dono da vida, e nós sabemos que o Senhor tem o poder de tocar na vida da irmã Vilma, e de dar a ela saúde e acrescentar anos de vida. Mas, ó Pai, nós queremos que o Senhor cumpra todo o teu propósito e vontade na vida da tua filha, e sabemos, ó Pai, que os nossos dias estão contados, e quem sabe, ó Pai, o nosso dia pode ser amanhã, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor, e o Senhor, ó Pai, é um Deus que faz milagre. Então vai de encontro à vida dela, usa, Pai, aqueles médicos, que o Senhor possa tocar, Pai, se há alguma obstrução, que haja, meu Pai, o rompimento, que o Senhor possa, meu Pai, trazer a cura, que o Senhor possa tirar toda a anomalia nas veias, desentupindo, Pai, desobstruindo no poder que há no nome e no sangue de Jesus, toda doença, toda enfermidade, todo mau funcionamento, Pai. Nós oramos a Ti naquele corpo físico, naquele coração, nós clamamos ao Senhor, estende a Tua mão, Senhor, tenha misericórdia, guarda a Tua serva no nome de Jesus. Toma a vida dos nossos demais irmãos, o Patrick, a Beatriz, o Iago e tantos outros que têm enfrentado enfermidades, visita-os com a Tua cura no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, irmãos. A gente sempre é assim, né? A gente tem as notícias que não é as notícias que a gente queria receber e até compartilhar. Mas, irmãos, voltando ao texto, essa mulher então estava num momento muito crítico da sua vida. E o seu marido era um homem que servia a Deus. Irmãos, e aqueles que são fiéis ao Senhor, que são servos do Senhor, eles são guardados pelo Senhor. A Bíblia então diz que aquela mulher, ela nem considerava que ela tinha muita coisa, porque quem vive comendo azeite? Quem vive só de azeite? Quando ela diz que ela não tem nada a não ser uma botija de azeite, é porque ninguém vive, eu vou comer hoje uma porção de azeite. Não. Mas o azeite tinha um grande valor, era algo que tinha um grande valor. E ele então dá orientação para aquela mulher. E a Bíblia então relata que os seus filhos a ajudando, e aquelas vasilhas foram se enchendo de azeite ao ponto de não ter mais ambiente para colocar o azeite. E o profeta diz para ela relata para o profeta o que aconteceu, o cumprimento da palavra, e ele diz para ela: olha, você pega então e vende, paga a sua dívida, e o que sobrar você vive do resto. Ou seja, Deus sempre tem algo para nos ajudar a solucionar e resolver os nossos problemas. Deus sempre vai trazer uma alternativa para as pessoas que esperam nele e confiam nele. Nós nunca vamos ficar, irmãos, desamparados se nós estivermos com a nossa fé alicerçada em Deus. Deus é um Deus que lembra das coisas que nós realizamos, Deus é um Deus que lembra do nosso trabalho, e Deus é um Deus de recompensa. Aquela mulher, ela foi alcançada, ela não perdeu seus filhos, ela não continuou na miséria, porque Deus fez um milagre acontecer dentro da sua casa, naquilo que ela tinha. Deus não precisou pegar nada de ninguém para poder acrescentar sobre a vida dela, mas Deus do céu trouxe sobre a vida dela para que ela pudesse então ser próspera. Mas tem também aí, abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17. Passagens bem conhecidas. 1 Reis 17, versículo 8 ao 14, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse-lhe:
traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco d'água que beba. E indo ela a buscar, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse é o mesmo Deus nosso? É. Então esse mesmo Deus, ele tem o poder, sabe, irmão, de nos socorrer, de nos ajudar e de manifestar sobre a nossa vida e trazer sobre nós a bênção que nós necessitamos. Deus, a bênção que cada pessoa ela precisa é diferente, irmãos. Vamos contextualizar aqui. A irmã Vilma, qual a bênção que ela precisa agora? Qual a bênção que nesse momento? Precisa da cura. Mas às vezes a bênção que você precisa não é uma cura, você está perfeito de saúde. Mas o nosso Deus sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim. Aquela mulher precisava pagar a conta. Essa mulher precisava de comer, de se alimentar. O nosso Deus, ele faz milagres de diversas formas para mostrar como ele é grande, bondoso, misericordioso na nossa vida, irmãos, de nos alcançar e de fazer aquilo que nós menos imaginamos na nossa vida. Agora, confiar em Deus é o que nós precisamos para ver essas coisas acontecerem na nossa vida. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: anda com o sábio e serás... Está aí não? Provérbios 13, versículo 20. Eu não falei não? Normal ultimamente fazer essas coisas. 13, versículo 20 diz assim: anda com os sábios e serás... mas os companheiros dos tolos será afligidos. Anda com o sábio e serás, mas o companheiro dos tolos será afligido. Irmãos, como nós precisamos escolher bem as pessoas que nós devemos andar, que nós devemos observar, que nós devemos atentar para a vida deles e buscar conselhos neles. Diz: se você anda com um tolo, você vai ser afligido. E a aflição é boa? Quem gosta de ser afligido aí? Quem acha bom ter uma afliçãozinha assim, diária, só uma por dia? Ninguém quer, né? Mas o companheiro de tolos diz que ele vai ser afligido, ou seja, ele vai viver momentos de angústias constantes na sua vida. Vai ser afligido. Por isso, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos receber essa palavra e olhar para distante, mas nós precisamos olhar para nós. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 11 de Provérbios, versículo 24, só voltar um pouquinho aí. Provérbios 11, 24 e 25. Quem encontrou, dá glória a Deus. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua
A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Irmãos, são princípios da palavra, ensinamentos da palavra que nós precisamos trazer para a nossa vida. Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescentam mais. A alma generosa, essa engordará ou ficará satisfeita. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e deixamos ela nortear a nossa vida e temos o prazer em fazer como a palavra diz, em dar, em abençoar, em ser generosos, sabe? Em momentos oportunos demonstrarmos bondade, que em muitos momentos nós demonstramos bondade com a nossa atitude, outros momentos nós mostramos misericórdia, outros momentos nós vamos mostrar compaixão. Então sempre vai haver momentos em que nós podemos manifestar generosidade, bondade, misericórdia, compaixão, e tudo isso são coisas que Deus espera que estejam acontecendo na nossa vida diariamente. Deus não quer que eu tenha um surto, um momento, e eu faça isso, mas eu não seja assim. Pelo contrário, Deus quer que eu seja generoso, ainda que o que eu tenha generosidade para dar não seja tanto, mas eu preciso ter essa capacidade. Eu não posso ficar, diz que que retende mais do que é devido, mas é para sua perda. Então a igreja do Senhor, ela tem a oportunidade de ser próspera e abençoada em Deus. E por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não entendem, porque elas menosprezam, porque elas desconsideram os mandamentos do Senhor, e cria-se uma barreira, e ela deixa de executar a palavra do Senhor como o Senhor espera que ela faça. Deus ensina, mas nós preferimos fazer de uma outra forma. Quantas vezes Deus está nos ensinando dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge? Quantas vezes Deus está nos ensinando no nosso local de trabalho? Quantas vezes Deus está nos ensinando no meio da sociedade, com coisas que acontecem e nós resistimos de aprender? Quantas vezes nós vemos as coisas de ruins acontecendo e pessoas vivendo na miséria e nós não prestamos atenção? Por que as pessoas vivem na miséria? Por que as pessoas vivem na pobreza, na extrema pobreza? Por que as pessoas padecem necessidade? O salmista Davi diz que eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Uai, mas por que às vezes nós somos tão desprovidos de recursos? Porque a nossa vida, muitas vezes, é muito difícil quando se fala de termos aquilo que nós necessitamos. Por que é que nós nos encontramos sempre em determinados apertos? E não muda, e vivemos isso o tempo inteiro. Deixa eu falar com vocês algo. Eu disse para os irmãos esses dias, e é muito interessante. Quando você vai no UPA, ali é um pronto atendimento. Então eles vão procurar tratar seus sintomas, certo? Não tem muito recurso de exame, não tem nada. Então, o que você está sentindo? Dor de cabeça? Febre? Espirrando? Tal. Então deve ser uma gripe, deve ser dengue, deve ser algum vírus, alguma virose. Teve um tempo aí que tudo era virose, mas a virose ninguém sabia qual que era. Mas o UPA trata sintomas, não é isso? Mas quando você trata sintomas, você não resolve o problema. Para você resolver um problema, você tem que tratar a causa. Porque é por causa da causa que os sintomas eles aparecem. É por causa da infidelidade, é por causa da negligência, é por causa de cerrar a mão, é por causa de ser desonesto, é por causa de ser injusto, é por causa de não observar o mandamento do Senhor, que muitas pessoas têm os sintomas de uma vida mirrada, de uma vida difícil financeiramente. É porque elas, na verdade, quebram a palavra de Deus e transgridem a lei de Deus, então os sintomas depois manifestam.
sempre uma vida de dificuldade, sempre passando necessidade. Por quê? Negligência, infidelidade, desonestidade, falta de generosidade, e acaba que chega um momento em que a situação vai agravar e que os problemas virão. E isso você pode aplicar em tudo na vida. A maioria das pessoas chega numa casa, vê às vezes um filho que está ali muitas vezes nas drogas, na bebida, um filho rebelde, um filho problemático, e as pessoas pensam que é só fazer uma oração que resolve o problema. E muitas pessoas pensam que é só ali alguns momentos e que não precisa de um compromisso. E a igreja, muitas pessoas fazem orações querendo abençoar pessoas, mas não olha a causa, não vai lá na origem do problema. Nós precisamos ter a capacidade de discernir e entender qual é a causa, por que isso está acontecendo. Irmão, se você ficar tratando sintomas da sua vida, você vai ficar a vida inteira tratando sintomas. Você tem que parar e saber de Deus qual é a causa, porque isso me acontece, e você tem que tratar a causa para que os sintomas desapareçam e você possa ver a mão de Deus prosperando você, abençoando você, conduzindo os seus passos, sabe, abrindo porta onde não há porta, Deus criando caminho para você no meio do mar, onde precisar. Esse é o Deus que nós servimos. Mas se houver coisa errada em nossa vida, Deus, Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Nós ganhamos tempo, no livro de Esther, um homem chamado Ramã, ele resolve, indignado com um homem chamado Mardoqueu, e ele resolve então, depois você leia capítulo 1, lê tudo, né? Mas essa parte está aí, já começa. Mas no capítulo 4, ele então faz uma conspiração, e ele agora quer matar, ele não queria só matar Mardoqueu, ele queria matar o povo judeu, ele queria destruir todo o povo. E ele então convence o rei de fazer um decreto, e esse decreto foi estabelecido, né, porque qual é que é a alegação? Esse povo tem umas leis aí que é diferente das nossas leis, não anda de acordo com a lei, né, que o Senhor estabeleceu. E o rei, ouvindo aquilo, achando que o Ramã estava com o coração inteiro, o rei então determina, eu vou até abrir lá, vocês já abriram aí? Esther, é melhor eu abrir aqui. Então, irmãos, esse homem, ele busca do rei, então, esse decreto estabelecido, certo? Depois, a rainha Esther, ela se torna rainha, e Mardoqueu, seu tio, então, fala para ela o que está acontecendo, e fala com ela que ela tinha que intervir, porque ia sobrar também para ela, que ela não pensasse que ela estava lá, que ela ia ficar isenta. Ela pede então para que todas as pessoas pudessem jejuar e orar por ela, para que ela pudesse entrar diante do rei. Ela entra diante do rei, o rei aceita a pessoa dela, e então ela começa a criar uma situação para poder falar com o rei o que estava acontecendo. Mas o próprio rei ele ficou incomodado uma certa noite, e ele então pega o livro das Crônicas dos Reis e lê que havia acontecido um atentado, ou ia acontecer um atentado contra o rei, e que Mardoqueu, ele na verdade avisou e livrou o rei da morte. E aí, como isso aconteceu, ele chama o Ramã e fala com o Ramã então, e pergunta o que foi feito. Falou assim, nada, dos seus moços. Aí ele chega a Ramã e diz, olha, o que é que deve fazer com o homem que honra o rei? E o Ramã, pensando que ele era o cara da alta, ele determina o que tem que ser feito. E o rei então, a rainha Estela prepara um jantar para poder conversar com o rei acerca do que o Ramã estava tentando fazer. Mas depois disso,
acontece toda a situação onde ela mostra que ele queria aquilo contra o povo dela. Ele faz uma forca de 50 côvados, o Ramã. Ele é colocado naquela forca que ele preparou para matar o Mardoqueu, ele é colocado naquela forca. A casa de Ramã agora fica na responsabilidade de Mardoqueu, Deus honrando a vida do Mardoqueu. Mas a rainha Ester agora tinha um problema, porque o rei tinha feito um decreto, e o decreto do rei não podia mudar. Abre aí capítulo 8, versículo 8. 8 de Ester. Eu quero pegar só, vocês vão entender onde eu quero chegar. 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos próprios olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Ou seja, ele já tinha dado autorização para que fosse feito o estrago, para que pudesse matar os judeus. E ele agora começa a mostrar para ela que agora ele ia fazer o que bem parecia, e ele ia selar, porque aquilo que foi estabelecido pelo rei não podia ser mudado. Um rei, um homem, ele faz um decreto, ele faz leis e diz que aquele decreto não pode ser mudado. E ele agora estabelece um outro decreto, dando aos judeus o poder e a condição de se opor e se posicionar contra os seus inimigos, o que eles fizeram, mas ele não revogou aquilo que ele tinha acertado, aquele decreto que ele tinha dado. E vai acontecer a mesma coisa, se você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 8, vai acontecer a mesma coisa. Daniel, capítulo 6, nós você encontrar aí, você me avisa, viu? 6, versículo 8, diz assim: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja o quê? Mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode. Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura aí. Então o decreto não podia o quê? Ser mudado, por causa da lei dos medos e dos persas, por causa daquele reino, daquele império, não podia ser mudado. Versículo 17, pula aí. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de... Viu aí que o decreto, o rei queria livrar Daniel, mas ele não podia, porque havia um decreto. Mas quem foi que livrou Daniel? Deus livrou a Daniel. O Senhor livrou a Daniel. O que eu quero mostrar, irmãos, para vocês com esses textos, é que não se muda edito do Senhor, decreto do Senhor, estatuto do Senhor, mandamento do Senhor, não pode ser mudado. Nós não podemos ficar mudando as leis que o Senhor estabeleceu. Se um rei diz que era para um povo ser destruído, ele agora cria um outro decreto e determina que o outro povo poderia se defender, e aqueles que se levantassem contra eles podiam destruir, mas não anulou o decreto que havia primeiro. Quando ele, amando Daniel, tenta livrar, ele faz e assina, ele não mais podia mudar. Os homens levam isso a sério, e nós muitas vezes não estamos levando a sério os mandamentos, os estatutos do Senhor, e nós muitas vezes descumprimos eles assim, na cara larga. Não vemos problemas em não cumprir com os mandamentos do Senhor. Inventamos uma história, procuramos algum doutor por aí que fala bem desse ou daquele assunto, mas você tem que analisar como está a minha vida. Como está a minha vida? Você está cheio da alegria de Deus no seu coração? Você está cheio da paz do Senhor? Você está cheio da presença do Senhor na sua vida? Você está cheio das bênçãos do Senhor sobre a sua vida? As coisas têm fluído para você, como a palavra de Deus nos fala e nos faz promessas grandiosas para a nossa vida, de um cuidado, de uma provisão de Deus diariamente na vida de cada um de nós. Irmãos, hoje nós estamos desconsiderando
sermos fiéis a Deus com a nossa vida. Nós estamos desconsiderando sermos sinceros diante de Deus naquilo que nós fazemos. Nós hoje fazemos votos para com Deus e nós quebramos assim facilmente, e nós não preocupamos que consequência terá isso. Os nossos votos são feitos e anulados como se um voto pudesse ser quebrado. Nós assumimos compromisso como igreja, como corpo de Cristo, e daqui a pouco nós esquecemos daquilo que nós fizemos e não entendemos o mal que isso traz para a nossa vida, porque já está determinado pelo Senhor. Nós muitas vezes perdemos muitas oportunidades na nossa vida, irmãos, de abençoar nossos irmãos, de abençoar os missionários, de abençoar a obra do Senhor, de sermos ofertantes na casa de Deus, de sermos dizimistas na casa de Deus. Existem muitas pessoas que cerram a mão, que não dizimam, que não ofertam, que não contribuem com nada, que nunca estão dispostos a nada, a trabalho algum. Irmão, será que isso está certo? Será que se nós continuarmos nessa levada, será que as bênçãos do Senhor, elas virão sobre nós e vão nos alcançar como está escrito? Qual será a nossa parte pela vida que nós estamos vivendo hoje? Qual será a minha recompensa pelo que eu estou fazendo hoje? Você já parou para olhar para dentro de você? Como você tem vivido? Se você faz uma análise e nós não conseguimos observar isso, você tem procurado ser fiel ao Senhor, seu Deus, com toda a sua vida? E eu falei aqui de diversas coisas. Você tem procurado ser fiel ao Senhor? Ou você tem relativizado também fidelidade? Porque já que nós relativizamos tudo, nós podemos relativizar fidelidade, né? Podemos relativizar também honestidade. Honestidade é como eu penso, hein, Christian? Ser fiel é como eu penso, subjetivamente. Se eu penso que ser fiel é dessa forma, eu vou ser fiel. Mas nós precisamos ser fiel como Deus diz que nós devemos ser fiéis a Ele. Irmãos, Deus, Ele tem o poder de, assim como Ele visitou aquela mulher com seus 2 filhos naquele momento difícil, assim como Ele visitou aquela viúva e socorreu e ajudou aquela mulher e trouxe provisão até que voltasse a chover novamente, Deus é poderoso para fazer suas bênçãos superabundar na nossa vida. Se você, meu querido, se apegar ao Senhor e à palavra de Deus e aplicar no seu coração, ser um servo de Deus fiel, um homem que não abre lugar para o inimigo te roubar, sabe, guardando todos os quadrantes da sua vida em honestidade e fidelidade a Deus, o único resultado que vai ser é que você será um homem abençoado e próspero diante do Senhor. Você vai poder contar as bênçãos do Senhor. Tem até uma música que diz, né? Quantas bênçãos são. Como é que é? Quem sabe aí a música? Eu não sei não. Cadê, pastor Davi? Pega aí o Ministério do Louvor. Já chega aí com essa daí. Vem cá que nós vamos cantar essa mesmo. Deus é um Deus que tem bênção para a nossa vida. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados por Deus, porque o nosso coraçãozinho está endurecido, mas essa é noite de Deus dar uma amolecida nesse coração, sabe? De tirar, irmãos, essas escamas, essas dificuldades de ver que o nosso Deus, Ele criou caminhos para que por Ele nós andássemos, caminhos para que nós fôssemos abençoados, caminho onde você fosse próspero, caminho onde você pudesse viver e você e sua casa tivesse a provisão de Deus diariamente. Deus é um Deus que continua abençoando o seu povo. Jesus veio nos trazer salvação, como nós já ouvimos aqui. A obra de Jesus é para a salvação da nossa vida. Agora a nossa obediência a Ele e a Deus pela sua palavra traz diversas bênçãos para a nossa vida. É um pacote. Deus, Ele vai nos abençoando, Deus, Ele vai fazendo na nossa vida, e eu disse para vocês, e Ele não vai tirar de ninguém para dar para você.
Ele vai prosperar você naquilo que você tem. Deus vai prosperar as obras das suas mãos. Deus vai dar algo para você, para que você seja abençoado. Nós não precisamos preocupar com o meu irmão. Se meu irmão está sendo abençoado hoje, amanhã pode ser o meu dia de ser abençoado de uma forma abundante. Se meu irmão hoje está colhendo, amanhã é o dia da minha colheita. Agora, para colher, tem que fazer plantio. Você não colhe sem plantar. A terra é maravilhosa, ela produz a 30, 60, 100 por 1, mas é necessário plantar, é necessário você lançar semente, é necessário você ter coragem, irmão, de trabalhar, de colocar suas mãos, é necessário você ter direção de Deus para aquilo que você vai fazer. Você não pode sair aí dando tiro para tudo enquanto é lado, não. Você precisa, saber o que você está fazendo e em Deus você colocar suas mãos e Deus te abençoar e Deus fazer você, na verdade, ser uma pessoa abençoada nessa terra. Coloque sobre os seus pés. Enquanto eles treinam ali, acho que eles vão ter que ensaiar para depois sair ali, porque eles não estavam preparados. Mas essa música é interessante porque fala das bênçãos e das promessas de Deus para a nossa vida. E eu quero que nessa noite, meu querido, você abra os seus olhos. Vamos deixar esse coração endurecido de lado. Não perca mais tempo na sua vida. Não perca mais a oportunidade de demonstrar fidelidade ao Senhor. Seja sincero para com Deus, que Deus veja você servindo a Ele com interesse de coração, com a alma voluntária. É assim que Deus quer que você sirva a Ele. Eu quero que você pense aí. Já pensou se você fosse passar um relatório hoje da sua vida em diversas áreas, da sua vida lá na sua casa, como esposa, como esposo, da sua vida como um funcionário, como servo, como patrão, da sua vida como um servo de Deus, como ministro do altar, como membro do corpo de Cristo, da sua vida financeira, a sua fidelidade, a sua transparência. O relatório que você pode passar hoje, ele traz a realidade que você pode ser abençoado ou que você não é merecedor de ser abençoado, porque existe a infidelidade da sua parte, porque existe um mau comportamento em você. As pessoas estão vendo você como alguém recomendável a Cristo, ou elas não estão vendo por elas verem alguma coisa estranha acontecendo em nós? A palavra de Deus, você ama a palavra ao ponto, de sacrificar por ela? Ou você aceita abrir concessões na palavra para que você possa ficar bem no ambiente que você está? Quem é você? Como Deus te vê? Como está a sua vida? Quais são os seus caminhos? Deus nessa noite, meu querido, fala conosco para que a gente possa viver as bênçãos e as promessas de Deus. A palavra para você nessa noite é: Deus quer que você viva as bênçãos e as promessas dele para a sua vida. Não fique querendo saber como vai ser feito. Ele é quem vai fazer. O jeito que vai fazer é dele. É ele que vai criar a situação. É ele que vai abrir porta. É ele que vai criar oportunidades. Talvez seja coisa que nem existe ainda, Deus vai preparar para abençoar você. Então Deus quer fazer você uma pessoa abençoada e próspera, mas você precisa alinhar o seu coração, porque você precisa observar a palavra de Deus para a sua vida. Não dá para viver contrariamente à palavra, você precisa viver na palavra. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento joga tudo vão, quantas muitas vezes de uma vez há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão.
celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Bendizê-las todas uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Não te desanimes, Deus será por ti. Deus divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Bendizê-las todas uma vez e verás surpreso quando Deus já fez. Aleluia! Quantas bênçãos, hein? Quantas bênçãos, quantas são. Deus é maravilhoso e Ele tem isso para nós, bênçãos advindas. Os irmãos ensaiou. Agora faz o seguinte: você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, enquanto eles agora vão cantar de verdade, você traga seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos dizimar e ofertar. Nós não fizemos antes da ceia, vamos fazer isso. Nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém?